Olá, aqui, Santa Catarina, na participação de CrossFit. Nossa, na semana passada, sobre não sei se lembra, sabe? Então, programa ao vivo é assim, hein? O programa ao vivo é assim mesmo. Tá dando pra ouvir agora? Como é que tá aí? Agora sim, ficou melhor? Agora tá bom, show. Aí, ó. Aí também. Massa. Então tá, agora tá dando pra ouvir legal, né? Fechou. Então, recapitulando, me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador, e eu dou aula de CrossFit há 5 anos. A gente vai trabalhar hoje, vai falar hoje sobre 2 casos importantes que eu atendi. Um deles é a Naira, que ela é minha atleta que está classificada agora para a fase final do CrossFit Games Master, na categoria 55-59, vai para o Game esse ano. E o segundo caso é o do Carmo. O senhor Carmo ele tem 62 anos, também ambos com lesões de ombro. Quem aí atende alunos que têm dor no ombro? Quem é? Alguém atende lesão no ombro aí? Algum aluno dentro do teu box? Cara, é o mais comum, é o que mais tem. Inclusive, depois, se vocês tiverem oportunidade, abre a câmera aí para eu poder ver vocês, para a gente poder conversar e trocar uma ideia. Mesmo para não ficar parecendo que eu estou falando sozinho aqui. Então, olha só, ombro é o tipo de lesão mais comum. Por quê? Porque o ombro ele é uma estrutura muito móvel, muito flexível. Ela tem um arco de movimento muito grande quando você compara, por exemplo, a articulação do quadril, né? Só que ela também depende muito de estabilidade, tá? E quem promove essa estabilidade para o ombro? Toda a estrutura de manguito, mas principalmente a estrutura de escápula. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o teu ombro, né, o ombro do teu aluno, ele não é estimulado de uma maneira a ser mais forte, a ser mais estruturado. O ombro do teu aluno, ele está o tempo todo trabalhando dentro do escritório, ele faz no máximo alcance e tensão, então o tempo todo uma cadeia muito fechada. Então eu tenho um encurtamento, por exemplo, de peitoral muito grande, uma projeção do ombro para frente, o que gera uma fraqueza de toda a região do trapézio. Então o trapézio superior, ele fica hiperativo, então o cara fica assim o tempo todo, e aí trapézio inferior e região de romboides, elas ficam mais... Esse aluno, esse assunto é tranquilo para vocês? Aí, ó, Everson, seja bem-vindo. Esse assunto é tranquilo para vocês? Se não for, a gente revisa depois na próxima semana, fechou? Então é o seguinte, o caso da Naira, como é que foi o caso da Naira? E aí a ideia aqui, eu quero que vocês pensem se vocês conseguem visualizar esse problema dentro do box de vocês, se vocês têm alunos que estão passando por isso ou já passaram por isso, e aí, através dessa experiência, vocês trazerem dúvidas no final. Então, no final, a gente vai abrir para vocês trocarem uma ideia, para a gente poder vocês trazerem os casos dos alunos de vocês e a gente poder tentar achar um norte para você poder guiar. Fechou? Então, olha só. A Naira, ela começou
começou o CrossFit, ela veio da corrida, então ela tinha uma experiência com corrida em 2020 e 19, ela veio de sequência de corrida, ela conheceu o CrossFit, e ela começou a fazer CrossFit, começou a se apaixonar pela parada, abandonou a corrida e começou a se dedicar. E aí ela entrou na saga, eu acho que muitos de vocês já viram alguém passando, que é a saga do Bar Muscle Up. Era aquela coisa, ela tinha o keep up, ela fazia o keep up mal porcamente, ela conseguia fazer um chest bar de 1 em 1, e aí ela teve a ideia de que ela queria muito fazer um muscle up, né? Só que o que acontece? Ela não conseguia ter mecânica o suficiente para fazer um muscle up, tá? Então ela não tinha mecânica, ela não tinha um bom padrão de equipe. Ela, por ser uma mulher de, na época, né, 50 anos, ela tinha muita dificuldade com flexibilidade, então a questão de arco e bolo, isso sempre foi muito difícil para ela, durante a posição de arco, então era uma posição difícil de ela alcançar. E ela começou na saga. E aí ela começou na saga, e aí era 2, 3 elásticos, Bar Muscle Up tentava, ia tirando elástico, e assim foi. De repente ela começou a sentir uma dor no ombro. Essa dor no ombro, ela começou leve. Começou leve. Na época ela não era minha aluna ainda. Ela começou leve, ela começou com outro treinador, que ela estava desenvolvendo. Só que ela não falou pro treinador dela que ela estava com dor. Ela simplesmente estava sentindo e deu continuidade. Isso já é um primeiro ponto que você precisa ter aberto com o teu aluno. O teu aluno ele precisa saber claramente que a partir do momento que ele começou a ter dor, ele precisa te avisar. E é teu papel de chegar para ele e deixar isso claro. Então ela começou a ter dor, não falou, porque ela queria muito movimento. E aí ela continuou treinando. E aquela dor foi aumentando, e ela começou a medicar antes de dormir, a dor começou a piorar, ela começou a medicar mais, e a dor foi piorando mais. Isso é um caso extremamente comum no boxe. Tá? Extremamente. Essa saga do muscle up ou essa saga do pull up. E isso acontece porque o cara quer muito movimento e ele quer fazer ele quer o longo prazo, né? Ele quer o resultado final e ele não quer pagar o preço do processo. Então ele não desenvolve força, ele não desenvolve uma boa mecânica de puxada. Eu vou entrar mais em detalhes para frente essa questão da mecânica de puxada, mas é importante a gente entender que a técnica ela vai facilitar o movimento, ela vai desenvolver o movimento e às vezes vale muito mais a pena que teu aluno ele aprimore o movimento básico, desenvolva o movimento básico antes de avançar, né? Às vezes o cara não tem uma série de ideias de astrobar de keeping unbroken, mas o cara já quer evoluir para o bar muscle up, ele já quer fazer o butterfly, ou ele está na saga do butterfly e quer evoluir para o muscle up, ou o contrário, né? Então é importante que você tenha uma conversa clara com o aluno. Então ela começou nessa saga, até num ponto que não deu mais. Ela não conseguia mais tirar o top. Essa ação de tirar, levantar o braço era impossível. Escovar os dentes, ela teve que começar a escovar os dentes com o braço esquerdo, porque o direito não dava mais conta. Imagina, tipo, tipo, outro braço, já tentou escovar os dentes com outro braço, é difícil pra cacete. E aí ela começou a ter uma série, o sono começou a ser prejudicado, então a capacidade de recuperação dela, que era o sono, foi pro saco. A medicação lá em cima e até um ponto que não deu mais para treinar. Então ela procurou um ortopedista. Obviamente, a orientação do ortopedista foi que ela parasse o CrossFit, que não era uma modalidade para ela, não era uma modalidade para alguém de 50 anos, porque era uma modalidade com muito impacto, não sei o quê. E ela estava naquela decadência, ela estava pronta para parar o CrossFit mesmo, para abandonar o boxe. E, para quem não sabe, a Naira é minha sogra, né? Então, também é minha sogra. Ela é minha atleta, minha sogra, hoje é minha aluna. Então, assim, a gente conversando no almoço, ela veio, me relatou essa situação, a gente já estava conversando com ela sobre a necessidade de ela fazer físico, de ela começar a cuidar desse ombro, e ela falou, cara, não dá mais, vou ter que parar. E eu pedi para ela dar uma chance para eu poder arrebentar ela. E aí, assim, como é que a gente seguiu? O que foi que a gente avaliou? Então, primeiro, foi entender o que ela estava sentindo, onde que ela estava sentindo, tá? Quando a gente fez a avaliação, o exame dela que ela trouxe, ele dizia que ela tinha uma tendinite de cabo longo de bíceps, ela tinha uma tendinite de supraespinhoso, ela tinha uma tendinite de infraespinhoso. Isso quer dizer o que para ti? Então, como a gente viu na semana passada, os três músculos são os principais músculos que sofrem impacto na região do acrômio aqui. Todo mundo sabe o que é o acrômio? Manda uma mãozinha e manda um joinha no sinal para eu saber que todo mundo sabe. Então, o acrômio ele fica aqui na lateral. Toda vez que você faz essa elevação lateral, a tua escápula precisa sair
para esse braço poder subir e esse pensamento acontecer de uma maneira mais suave. Daí ele vai acontecer, ele é pensado, por isso que a natureza botou uma esponjinha, conhecida como bursa, ali embaixo, para ficar protegendo. O braço, a hora que ele sobe, por exemplo, numa posição de ar, né, que o cara faz essa rotação interna, ele estira essa musculatura, pinça tendão de supra, pinça tensão de bíceps, tendão de bíceps. Então, tu começa a criar esse raciocínio. Ela tinha um problema no bíceps, no rotador externo, que é o infraespinhoso, e ela tinha num elevador lateral, que é o subespinhoso. Então, ela tinha 3 músculos que estavam inflamados, cara, fora a incapacidade funcional. Então, a gente vai dividir aqui em 4 fases, tá? Então, em 4 fases, é isso que eu quero que você pense com o seu aluno. A primeira fase, tá, foi o quê? Redução da dor. Então, nessa primeira fase, a gente precisa fazer com que ela consiga realizar as tarefas básicas do dia a dia dela. Esquece o treino. Ela vai treinar para se movimentar, mas a principal objetivo aqui é ela recuperar as funções básicas. Por que isso? Porque ela precisa conseguir viver a vida. Além de atleta, além de treino, o teu aluno ele tem uma vida, ele tem um trabalho. E quando a dor afeta essas áreas do dia a dia dele, essa dor tende a ser mais alta, porque ele começa a prestar mais atenção na dor, ele começa a sentir mais incapacidade. Então, o teu papel, o primeiro ponto é conversar com ele e entender se essa dor está só no dia a dia ou se ele começa a sentir em outros momentos. Então, a primeira fase, a gente começou a tratar essa questão para ela conseguir reduzir a dor. Então, qual que foi o objetivo? O que ela sentia dor para fazer? Ela sentia, era impossível pendurar. Pendurar era impossível, isso não tinha como. Só o fato de ela tentar botar o braço na posição já era difícil. E aí, consequentemente, ela estava com muita dor para fazer qualquer movimento para cima da cabeça. Então, a gente, por pelo menos 4 semanas, tá? Os estudos apontam que de 7 a 14 dias, não só o estudo, como o Guyton, então, livro de fisiologia, ele mostra que o corpo resolve problemas inflamatórios em até 14 dias. Entre 7 e 14 dias é o tempo de qualquer processo inflamatório do teu corpo ser resolvido. Isso tu leva em consideração, por exemplo, se tu pega uma gripe, ela dura 7 dias se tu tomar remédio, e ela dura 1 semana se tu não tomar remédio. Porque o remédio ele não é para tratar a gripe, não é para tratar a infecção viral. O remédio ele é para tratar os sintomas. Porque a gripe, o vírus, ele vai ser combatido pelo sistema imunológico. Então, o processo inflamatório é uma reação do teu corpo. O teu corpo cria esse processo como um mecanismo de defesa para poder chamar toda a questão de recuperação muscular, enfim. Então, teu corpo precisa solucionar isso. Durante 7 dias, de 7 a 14 dias, é o tempo que o teu corpo vai resolver esse processo inflamatório. Então, a gente tirou por 4 semanas pelo fato da idade, tá? Então, a gente tirou por 4 semanas tudo, absolutamente tudo que ela fazia no treino, que ela sabia que tirava dor, tá? Para quê? Para que ela conseguisse recuperar a qualidade de sono, porque eu precisava que ela dormisse melhor, para ela conseguir ter a atividade laboral dela, então o trabalho, ela é bancária, então trabalha muito no computador, trabalha segurando algumas coisas, então que ela conseguisse ter isso e que ela conseguisse treinar sem que essa dor aumentasse, sem que ela catastrofizasse a coisa. Então, por 4 semanas, tá? Foi o tempo que a gente usou para ela reduzir essa dor. Pelo fato da idade, as 4 semanas não foram suficientes, tá? A gente acredita que é por fator idade, porque mas também tem outras questões como a dor ela é multifatorial. Vocês já viram isso, esse conceito da dor ser biopsicossocial? Todo mundo aqui tá ok? Manda um joinha aí para mim, se todo mundo sabe o que é. A dor é uma forma, a dor é uma sensação. Você sente uma dor e ninguém vai conseguir te dizer o quanto dói, a não ser você. Se a dor é uma sensação, é uma experiência que você sente, eu não tenho nunca como quantificar a tua dor. E a tua dor, ela vai se basear em 3 aspectos. Tá? Ela é uma tríade, então ela vai se basear em 3 aspectos. A dor, ela tem a questão biológica envolvida. Então, o tecido em si lesionado, no caso dela, a inflamação em si. Ela vai ter um quesito emocional, o quanto essa dor afeta a percepção dela com ela mesma. Então, o quanto ela começa a se sentir incapaz, o quanto ela começa a se sentir inferior, o quanto isso afeta a relação dela com ela mesma.
E o terceiro ponto é o aspecto social. O quanto essa dor ela afeta o ambiente dela, as coisas que ela gosta. Então, tu percebe que a dor ela vai variar conforme a junção desses três fatores. Eu posso ter dor, por exemplo, sem ter um aspecto biológico envolvido. Aquele caso do cara que tem dor lombar e quando vai fazer o exame, ele tem uma hérnia de disco, mas, cara, essa hérnia não está ligada com a dor dele, né? Então, não tem uma lesão tecidual que explique a dor, mas dói, porque o teu cérebro ele vai juntar tudo isso. Ele vai juntar as informações que ele recebe da periferia, ele vai juntar as informações que ele lembra, então as experiências emocionais que tu já teve, então a tua relação tua contigo mesmo, ele junta isso com áreas do cérebro e ele junta mais com a tua relação com o todo. E a partir dessa junção de tudo, ele vai dizer dói ou não dói. Porque a dor ela é um sinal de defesa do teu corpo, certo? Então o teu corpo ele usa a dor como uma forma de proteção. A gente esperou pelas 4 semanas com ela, a dor não diminuiu. A gente teve que esperar mais, se não me engano, foram mais 4 semanas, foram 8 semanas no total, e aí já foram 2 meses. Tá? Com 2 meses, isso ela continuava com o tratamento medicamentoso, a gente continuou com fisioterapia e continuou com os treinos. E a gente estava junto com o trabalho com a equipe multidisciplinar, então o médico ortopedista e a nutricionista dela. Tudo isso envolvido para que ela conseguisse reduzir a dor. Na sexta semana, se não me engano, foi quando a gente começou a ter melhora. Foi quando ela começou a reparar que ela conseguia escovar os dentes sem dor. Agora já não doía mais para erguer na linha do braço. Então isso já foi uma baita vitória. A partir da sexta semana foi quando ela conseguiu aceitar que ela precisava melhorar. Até aí ela estava fazendo por uma questão de ela confiar em mim. Ela confiou muito no processo. Então ela precisou acreditar muito que eu acreditava. E aí eu guiei ela dentro desse processo, né? Dentro dessa jornada. Depois da sexta semana ela começou a ver melhor e aí, cara, foi só evolução. A gente teve alguns picos, então a gente foi para a segunda fase. A partir do momento que ela reduziu a dor nas funções diárias dela, a gente conseguiu avançar para a segunda fase. A segunda fase é o quê? São os treinos de começar a empurrar para cima da cabeça, botar o braço para cima da cabeça. Então a gente usava de exercícios para ela conseguir trabalhar essa amplitude um pouco mais alta. Então o que acontece? A gente começou a explorar o uso do dumbbell. Então a gente não botou ainda as puxadas para cima da cabeça, a gente ainda continuou nessa fase. Na segunda fase a gente continuou com as remadas na argola, as remadas australianas, a remada privado. A gente continuou seguindo nessa linha, tá? Eu só recebi aqui o Victor. Entrou? Então, aí, continua. Então a gente continuou seguindo nessa linha, tá? E a gente foi para a segunda fase. Na segunda fase, então a primeira fase a gente queria entregar qualidade de vida para ela. Na segunda fase, agora a gente começa a expor ela num padrão de movimento. Então a gente foi ganhando amplitude com o passar das semanas. E conforme ela foi me relatando, que foi dando sucesso, que ela foi se sentindo bem, que as coisas foram indo bem. Nessa fase, a segunda fase com ela, a gente levou mais ou menos, tá, mais umas 4 semanas. Então aqui a gente já está com 3 meses. Para ela passar da segunda fase para a terceira fase, foi quando ela conseguiu ficar pendurada, tá, com os braços esticados e sem apoio de pés. Tá? Quando ela chegou nessa fase, esse foi um sinal da gente que ela já estava apta a começar a treinar as puxadas. Acima da cabeça, no caso, né? Que era o ponto principal dela. No final da segunda fase, quando a gente conseguiu entregar essa função e ganhar amplitude, então eu fui ganhando com o dumbbell primeiro, depois a gente foi ganhando, trabalhando os movimentos de snatch com cano, tudo dentro da tolerância dela, tá? E aí, no final, eu vou falar qual foi a peça-chave para a gente conseguir guiar ela nesse quesito, e é o que você vai usar também para poder guiar teu aluno. Entenda que isso aqui não é uma questão de eu ser fisioterapeuta ou não. É uma questão de conhecimento de movimento. Então, entender como eu regredi o movimento dela para entrar dentro de uma tolerância e como eu fui progredindo ela. Essa questão de fases é porque a fisioterapia é muito pautada em protocolos. Mas dentro do piso preto, você vai tendo sinais e você vai seguindo esses sinais. Faz sentido? Então, seguindo essa linha, a partir do momento que eu consegui pendurar ela seguiu sem dor, agora eu comecei a expor ela nas puxadas em restrito. E aí a gente usou muito elástico, a gente usou muito apoio de pé,
tudo para ela conseguir começar a desenvolver a força de puxada, até ela conseguir fazer o primeiro pull-up restrito sem dor. Fez o primeiro pull-up restrito sem dor, ela estava apta para começar os balanços, certo? E aí a gente foi progredindo novamente, foi progredindo. O processo total dela foram 6 meses. Tá? É um processo longo de 6 meses entre não consigo fazer nada, conseguir fazer um pull-up novamente sem dor. E aí depois foram mais 4 meses, se não me engano, a gente conseguiu desenvolver, ela conseguiu chegar no Bar Muscle Up, e foi a partir dali que ela começou a treinar para a competição, e ela começou a sentir desejo, né, de participar de competição e seguir. Galera, fica alguma dúvida? Eu quero levantar aqui para vocês. Fica alguma dúvida sobre o processo? Se alguém quiser abrir o microfone e quiser falar, fica à vontade. Tá? Algo que não entendeu? Assim, ó, qual que é a sacada que eu quero que vocês tenham desse caso, tá? Qual que foi o processo importante aqui que ajudou ela a sair da dor e evoluir sem dor? A confiança dela. O treinador, que era o meu papel, eu preciso passar confiança. Então, ela sabia que eu entendi o caso dela, ela sabia que eu conhecia o caminho para ela chegar lá, e eu consegui passar essa segurança mostrando para ela, por A mais B, o caminho que ela precisava seguir. Tá? Então, você, como treinador, quando o teu aluno chega para ti, ele fala assim, ó, cara, fui no médico e ele me disse que eu tô com uma tendinite do ciclo espinhoso. Tu já tem que estar de bate pronto e entender onde que é o ciclo espinhoso, você precisa saber qual é a função do ciclo espinhoso, qual que é o movimento que o ciclo espinhoso faz. Porque na hora que a gente fala isso, e tu souber que a tendinite do ciclo espinhoso é muito relacionada com a síndrome de impacto de ombro, a síndrome de impacto de ombro está relacionada diretamente com a fraqueza de escápula. Então, tu começa a se ligar nessas questões, tu vai explicar isso para ele, de uma maneira simples. Mas aí ele vai notar que você sabe o que ele está passando. E ele vai confiar em ti. Porque você, treinador, sabe. Você sabe que se ele der um tempo, se ele progredisse devagar, se ele tivesse calma, ele ia melhorar. Mas como ele não confia, ele acaba não aderindo ao processo. É igual quando tu recebe um aluno novo. Tu sabe para ele, o cara chega gordinho no teu box, tá? Ele chegou, ele é gordinho, ele quer emagrecer. Ele não vai emagrecer da noite pro dia. Você sabe muito bem disso. Mas você vende para ele, você consegue vender para ele por A mais B, e se ele continuar treinando todos os dias, se ele cuidar da alimentação dele, ele vai conseguir atingir o objetivo dele, correto? Então, se você consegue vender isso para ele, pro gordinho, você precisa também estar apto a vender isso para quem tem dor. Isso garante, por exemplo, que esse teu aluno, quando ele ouvir do médico ou do fisioterapeuta, ele não vai te abandonar. Porque quando o médico ou o fisioterapeuta falar para ele assim, ó, cara, você precisa parar de treinar porque o crossfit não dá para fazer, ele vai falar, cara, mas meu treinador sabe o que eu tenho. Meu treinador sabe o que eu estou passando. Meu treinador vai me guiar. Então é importante que você consiga passar essa confiança. E foi essa confiança que fez a Naira. Imagina, a Naira treinou com dor, tá? Sem botar nada para cima da cabeça, cara, por 8 semanas. Imagina, 8 semanas, para quem faz crossfit, eu não sei para vocês, mas para mim, 8 semanas é uma tortura, sem treinar direito. Porque quando o cara tá com dor, ele tá passando por um processo de recuperação, ele não tá mais treinando efetivamente. Você sabe, você que já tem um aluno, ou você que se machucou, sabe como é que é treinar quando está machucado. Ele é monótono, é chato. Então, o nosso papel é conseguir tirar esse coelho da cartola, conseguir fazer esse cara aderir ao processo, entender que ele está nessa fase, esse trabalho realmente de coaching, de guiar ele, tá? E o segundo aspecto aqui que é importante é você conseguir fazer o teu aluno entender o que ele está sentindo. Ele tem muito medo. Tá? A Naila tinha muito medo. Muito medo de quê? Da dor piorar. Então ela acaba evitando de fazer uma série de movimentos porque ela tem medo de que isso doa. Tá? Mas algumas dores são importantes dela sentir. Não importante no sentido que ele precisa doer, mas é porque vai doer. Alguns exercícios são provocativos, alguns exercícios são exercícios que tocam na região que movimentam a região que está inflamada. Então é importante que você converse com o teu aluno a seguinte questão: quanto que dói? Tu precisa pedir para ele graduar essa dor de 0 a 10. Tá? Isso é uma escala
muito simples, mas extremamente efetiva. Qualquer estudo científico que trabalha com dor, ele vai usar essa escala. Então, tu vai graduar a dor de 0 a 10. Isso é uma parada que tu tem que ter assim, ó, de bate-pronto, tá? Com qualquer aluno teu. 0 a 10. 0 é nada de dor, então não tem dor. E 10 é a maior dor que o teu aluno já teve na vida. Se teu aluno está tendo uma dor 1, 2 ou 3, então são dores leves, é uma dor que ela tende a estar presente quando o teu aluno movimenta a região machucada. Então, por exemplo, o cara que está com dor no ombro e ele vai movimentar o braço, ele tende a sentir uma dor leve. Tá? Entende? Porque aquilo ali está machucado. Mas normalmente dores leves são dores que estão movimentando a região machucada, mas não necessariamente é o padrão de movimento que está causando mais dor. Faz sentido? Então, remadas na argola, por exemplo, pô, o cara sente um desconforto no ombro, mas é uma dor 2. Então, mostra que eu estou movimentando a estrutura que está machucada, mas eu não estou aumentando a lesão, ok? Se eu passo para uma dor moderada, então dores 4, 5, 6 e 7, 4, 5, 6, desculpa, 4, 5, 6, são dores moderadas. Dores moderadas são dores que estão sim movimentando e agora exigindo um pouco mais a estrutura que está lesionada. Então, existiram vários momentos onde, dentro do processo, principalmente do pulo da fase 2 para a fase 3, dentro desse processo, que eu precisei, por exemplo, diminuir o peso da barra para ela fazer um snatch, por exemplo. Porque quando ela fazia com o cano, já não doía mais. Quando ela passava para a barra de 10, ela tinha uma dor 3. Quando a gente ia para a barra de 15, isso já passava para uma dor 5. Então, o padrão de movimento e o quanto ela sente de dor interfere. E aí eu consigo guiar com ela e fazer ela entender que ela mesma, a partir do momento que ela sentiu uma dor 5, ela sabe regredir o movimento. Então ela sabe para onde ela tem que voltar. Ou se ela começou a fazer e a dor ela estava presente, ela sentiu uma dor 5, ela já sabe que ela tem que diminuir. Eu não preciso estar lá para ajudar. Então você dá autonomia para o teu aluno. E aí você, como treinador, não precisa estar o tempo todo agarrado com esse cara. Tá? Dores 7, 8, 9 ou 10 são dores graves. Essas dores elas precisam de uma adaptação completa do movimento. Então, vai ter que mudar tudo de padrão. E aí, dar sequência para um encaminhamento para o médico ortopedista ou para o fisioterapeuta. Por quê? Porque provavelmente existem uma questão mais importante que precisa ser talvez tratada com medicamento. E aí não é nossa função, como profissional de educação física, fazer esse tipo de prescrição. Tu pode até conhecer sobre anti-inflamatório, tu pode até conhecer sobre remédios para dor, mas você não tem, assim como eu, não, tanto como fisioterapeuta e como profissional de educação física, a gente não tem formação e nem conhecimento para poder prescrever medicamento. Então, sempre que todo ele vai te perguntar que anti-inflamatório eu tomo, o que eu tomo, vai falar assim, cara, procura um profissional, um médico que você confia, porque eu não tenho estudo para isso. É isso que eu falo para meus alunos hoje. Se você já toma um anti-inflamatório, toma um anti-inflamatório que você está acostumado. Por que isso? Porque existe uma grande chance de você prescrever o medicamento errado. E o medicamento errado pode piorar o caso dele. Ah, mas é só um anti-inflamatório. Cara, tu não sabe quem é o teu aluno no quesito farmacológico. Se der qualquer cagada com ele, você não tem ferramenta para ajudar ele. Entende? Então é importante que você saiba se posicionar em relação a isso. Eu não estudo sobre isso, eu não posso te indicar. Conversa com o médico, que ele vai te orientar nesse caminho. Então, por que a gente usa essa escala? Para o teu aluno poder se graduar. A partir do momento que ele sabe se graduar, tu dá independência para ele. E aí ele consegue se guiar dentro desse processo de dor. Faz sentido? Manda um joinha aí, manda um ok, só dá um sinal de vida para saber que tá todo mundo vivo aí. E boa. Obrigado. Galera, alguém tem alguma dúvida sobre o caso da Naira? Algo que vocês queiram comentar? Algum aluno de vocês que tem essa lesão que vocês queiram trazer aqui para a gente poder debater? Manda aí no chat pra gente. Vou aguardar um minutinho. Pode abrir o microfone aí, galera. Abre o microfone, faz a pergunta aí, se quiser. Se não entendeu nada também, quiser fazer alguma coisa, pode mandar aí, tá? A ideia aqui é realmente ajudar vocês
para poder ficar mais relax. Galera, isso aqui, essa live, isso aqui é exatamente para que vocês tenham apoio. Tá? Eu sei, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita dificuldade, eu tinha medo de adaptar, eu tinha medo de passar algo que eu piorasse o quadro do meu aluno. Então, a ideia da Liga dos Treinadores é exatamente essa, é conseguir dar segurança para vocês poderem ter alguém para trocar uma ideia, alguém que está no piso preto, alguém que está junto com vocês no topo de batalha, para poder dar esse feedback, para falar, cara, vamos tentar trabalhar assim, vamos tentar trabalhar assado, experimenta esse caminho, porque às vezes a gente fica nessa jornada, é uma jornada muito sozinho, né? Você tem teus colegas do boxe, mas parece que a gente vive numa constante briga de profissão, né? Então, a gente, o fisioterapeuta não fala direito com o educador físico, parece que quer mostrar mais do que ele sabe, o médico acha que é o rei da cocada preta, e aí, no final das contas, todo mundo querendo a saúde e o bem-estar do aluno. E você que atende o cara ali na hora, precisa estar muito seguro, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, levanta a mão, que a gente vai trocando uma ideia, tá? No segundo caso, a gente fala, Rodrigo, pode falar aí. Ô, Tavião, por favor, cara, vou trazer aqui uma situação que acontece com um pouco mais de frequência aí no local onde eu trabalho, que é o pessoal ter muitas vezes conhecimento da lesão, ter muitas vezes conhecimento ali da dor, mas não vai atrás de um exame, não vai atrás de entender a origem, não vai atrás de melhorar aquela função de movimento. Como é que a gente lida com isso ali no box? Como é que a gente lida com isso no piso preto? Tendo que adaptar os movimentos para esse pessoal sem que eles se sintam excluídos do treino, cara. E ao mesmo tempo fazendo com que eles entendam que é importante ir atrás de melhorar essa função de movimento para que possa desempenhar de uma maneira normal. Cara, excelente pergunta. O que acontece, cara? O teu aluno, vamos ser bem sinceros, é muito caro. Às vezes o cara poder manter, por exemplo, o que a Naira conseguiu manter, que é tu ter um médico ortopedista, que é tu ter um nutricionista, que é tu ter uma equipe multidisciplinar, né, te acompanhando. É muito caro. E o CrossFit não é uma modalidade, um hobby barato, tá? Ele não é um hobby barato. Então, às vezes o teu aluno ele não tá procurando, ele não vai atrás de descobrir o que ele tem, e, cara, ele já sabe que aquilo ali vai gerar uma série de custos para ele, tá? Eu posso trazer aqui, por exemplo, na próxima aula, se vocês tiverem até interesse, para vocês poderem, mandem ali para mim depois no chat, se vocês tiverem interesse, posso trazer na próxima aula, porque assim, ó, existem testes que são muito simples, tá? Para você poder avaliar o teu aluno, são testes funcionais, testes práticos, para você poder entender da onde está vindo a origem dessa dor, e você, como profissional da saúde, vai ter que acabar tendo um somebody love ali. Tá? O teu aluno ele não vai atrás, na grande maioria das vezes ele não vai atrás, a não ser que o braço dele caia fora. Tá? A Naira, por exemplo, foi um caso assim, ela só foi atrás de médico, ela só foi atrás quando ela chegou no ponto de ela não conseguir mais escovar os dentes. E a grande maioria é assim, tá, Rodrigo? A grande maioria é assim. Então, o que a gente, dentro do piso preto, tem que ter noção? Primeiro, tu precisa ter uma conversa clara com o teu aluno, tá? Claro. Normalmente esse cara, ele também tem um excesso de tigrina. É um cara que ele quer ir a mais mesmo com dor. Tá? Ele vai a mais, ele não quer adaptar, ele não quer aceitar. Então, assim, ó, o nosso trabalho, tá, é guiar ele com saúde e segurança. Pensa assim, ó, ele tá te pagando, tá, para você cuidar da saúde dele, ok? Então, ele pode até falar que não, mas ele tá esperando que tu chegue para ele e troque uma ideia clara. Tipo assim, ó, cara, o teu ombro tá ruim, ele tá numa fase ruim, eu preciso que tu adapte. Porque, cara, se não, se tu não parar, se tu não fizer o que eu tô te falando, tá, o teu ombro vai pro saco. E aí, a hora que ele for pro saco, tu vai ter que parar de treinar, tu vai ter que fazer meio que uma psicologia, um terrorismo psicológico, cara, tá? Exatamente para trazer ele para esse racional. Porque os nossos alunos, eles se perdem no personagem de ser atleta, né? O cara trabalha 12 horas no dia, o cara vive estressado, o cara às vezes come mal pra cacete, dorme mal, mas quer viver uma rotina de atleta. Chega no treino, quer torar o pau. Então esse cara, ele não tá fazendo o básico, tá? Então vai precisar trocar essa ideia com ele. E me perguntou sobre as adaptações para ele não parecer um alienígena, né? Essa questão, cara, é muito complicada, porque ele só vai aceitar as adaptações
a partir do momento que ele entender o processo que você inseriu ele. Você vai ter que vender o processo para ele, tá? Ele vai ter que compreender que ele está numa nova fase. Quando o cara está com dor, ele não está mais treinando para desenvolver habilidade física. Tá? Agora ele está treinando para poder trabalhar a saúde mental dele, para poder manter a rotina de treino em dia, para ele não perder o hábito de treinar, às vezes para ele não perder aquele benefício ou aquela perda de gordura que ele já ganhou, que ele já conseguiu adquirir, né? Aquele resultado físico que ele já conseguiu adquirir. Então ele continua treinando para não perder, mas o foco dele está em resolver a dor dele, tá? Então, como que você guia ele? Ele precisa vender a ideia para ele, ele precisa entender que ele está dentro desse processo, e a partir disso, tu precisa dar uma criada na tua cabeça em exercícios, tá? Que trabalhem o padrão motor sem deixar a dor aumentar. Então, primeiro ponto, usa a escala de dor, tá? Usa a escala de dor com ele, deixa claro para ele que ele só pode fazer exercícios que doam até um 2 ou 3. Eu tenho dois casos de alunos aqui, tá? Alunos que eu sei que eles são mais receosos, que têm mais medo, que é o caso do Carmo, que eu quero comentar ainda hoje, tá? Que é um cara que tem mais medo. E eu tenho o cara, tipo a Naira, que é uma pessoa que, cara, ia pro estouro independente da dor. O cara que eu sei que é mais receoso, mais acometido, tem mais medo, eu falo para ele que a dor dele pode ir até um 4. Porque a probabilidade dele sempre estar pensando que a dor dele é maior do que é alta. Então eu sempre falo para ele que a dor dele pode ir até um 4. Para a Naira, por exemplo, eu falei que a dor dela podia ser no máximo um 2, tá? Porque ela vai tentar se sabotar, ela vai tentar enganar a própria métrica, né? Então, tu tem que conhecer teu aluno. A partir desse momento, ele sabe, eu posso ir até aqui. Se o movimento que ele foi fazer dói dentro do que tu propôs para ele, deixa rolar. Se está doendo mais do que é o proposto, tu vai primeiro reduzir a carga, reduzir a velocidade e, por último, tu vai tentar reduzir o ângulo para tentar trocar um outro padrão de movimento. Esse teu aluno que tu falou, ele sente dor para fazer que movimento? Ele sente dor geralmente nos movimentos ginásticos na barra, cara. Toast bar, keeping pull-up. Só movimentos pendurados? Só os movimentos pendurados. Só os movimentos pendurados. Geralmente, quando ele precisa de um pouco mais de força ali no keeping, ele começa a sentir essa dor. Entendi. E ele consegue fazer pull-ups restritos com tranquilidade? Consegue fazer ali, eu diria, 2, 3 stretch. 2, 3? A dor que ele sente é mais anterior no ombro, sabe dizer? Geralmente, quando ele mostra algo mais voltado ali para a escápula. Mais para escápula? Isso. Ali naquele Mais aqui movimento para trás, assim? Isso, ali naquele movimento de arquear, né? Ele já começa a sentir, principalmente quando o movimento fica um pouco mais intenso, quando ele precisa de mais força nesse keeping para arquear, ele reclama dessa dor na escápula. Entendi. Então ele sente muita dor quando ele abre o ar. Ele abre o Isso. ar. Tá. E quando ele vai fazer o movimento do snatch, o overhead dele é um overhead tranquilo, estável, assim? O overhead dele geralmente não estabiliza. Ele flexiona o joelho mais ou menos ali até a metade, né? E aí ele começa a já jogar o tronco para frente de novo, a barra cai, Ele ele faz não aquele consegue. overhead assim, ó. Isso, ele não mantém estável. Ele começa a jogar de novo o tronco para frente, a barra já cai. Entendi. Então, assim, ó, provavelmente ele tá com uma dificuldade muito grande nessa musculatura de rotador de ombro, tá? É interessante tu pegar com ele e fazer o teste do sleeper stretch, tá? Eu posso depois mandar lá no grupo, você lembra que eu mando lá no grupo, ou me manda no... Eu mando lá depois pra vocês, mas o sleeper stretch é aquele que avalia a rotação interna. Então tu vai pegar, vai pedir, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, peraí. Ó, vou baixar a câmera aqui, aí. Então, você vai primeiro pedir para ele deitar no chão, tá? E o que tu vai avaliar aqui? Quer ver se a amplitude do movimento dele é igual dos dois lados. Então, ó, deitei de lado aqui, a mão na linha do cotovelo, tá? E tu vai pedir para ele baixar. Nesse sentido aqui. Tu quer ver o quanto é igual dos dois lados. Existe uma grande chance do lado que dói ser menor do que o outro, tá?
Aqui você está avaliando a rotação interna do ombro dele. O segundo teste que tu vai fazer é em rotação externa. Você vai segurar as mãos assim e vai pedir para ele girar para fora. A gente vê aqui, acho que até um 14. Tá. Ele virou aqui. Percebe como o braço esquerdo ele gira muito menos que o direito? Cadê eu? Achei. Aí, ó. Tá? Então, tu vai tentar achar esse equilíbrio. Tá? Vendo os dois, avalia os dois lados, vê como é que tá. Se esses dois lados forem muito desiguais, tá? Quando os dois lados são muito desiguais, vai precisar fazer mobilidade para poder equiparar. É um padrão, é um risco maior de lesão quando existe desequilíbrio de mobilidade entre os dois lados, tá? Então, isso acontece, primeiro, porque provavelmente existe uma sobrecarga para os rotadores externos, então a musculatura de índice espinhoso e redondo menor, muito sobrecarregada, uma musculatura de escápula provavelmente que não consegue sustentar a demanda, tá? Então, o fato de ele conseguir fazer, como tu falou, ele consegue fazer de 2 a 3 corpos restritos, né? Então, de 2 a 3 corpos restritos é pouco, tá? É pouco. E o terceiro ponto, observa se no corpo restrito dele, ele não faz aquele corpo restrito que é tipo assim, ó, só de bíceps, tá ligado? Que o cotovelo não vem para trás, que a escápula não fecha. Então, ele faz a puxadinha aqui e fica aqui, ó. Esse corpo restrito é uma cagada, porque esse corpo restrito é muito bíceps, ponta dorsal. E aí as escápulas ficam todas abertas, assim, ó. Ele não ganha essa posição aqui, ó. Esse encaixe. E esse encaixe é fundamental para que a musculatura do manguito tenha mais estabilidade e faça menos força. Pensa que o teu ombro, ele depende muito da escápula estar estável para ele conseguir poder movimentar de uma maneira fluida, tá? Então faz o seguinte, Rodrigo, tenta fazer faz esses dois testes com ele, presta bem atenção, e para você guiar, se ele consegue fazer corpos restritos, cara, eu adaptaria, tá? Principalmente por um período de umas 2, 3 semanas, cara, qualquer movimento pendurado, tudo para restrito, tá? Isso vai, no menor dos casos, vai dar força para ele, então o pior dos casos ele vai ficar mais forte, então não vai ser algo ruim, e tu vai conseguir desenvolver essa força. E vai mexendo nessa questão do restrito dele para ele conseguir jogar essa força mais para as escápulas do que para o ombro, tá? E ver se ele consegue melhorar e depois você me traz aí, ver se melhorou. Faz sentido para ti? Tu entendeu o que quis dizer? Não. Maravilha, Otávio. Ajudou muito, faz muito sentido. Respondendo o outro ponto que você tinha trazido, para mim seria muito útil se você conseguisse trazer essa gama aí de exercícios, de testes de mobilidade, para a gente poder classificar quais os tipos de lesões. Se você puder trazer isso em futuras aulas aí, seria muito legal, cara. Não, a ideia é essa mesmo, poder dar umas ferramentas para vocês poderem, é, até mesmo para agregar, cara. O que acontece? A gente, como profissional do movimento, vamos botar assim, eu vejo pelos meus colegas, cara, fisioterapeutas, que tem muito teste, tá? Em fisioterapia, muito teste, cara, que é teste simples de fazer, teste muito simples, que o fisioterapeuta se sente um rei fazendo. Cara, é que, na verdade, é movimento. É que nem esse aqui é um teste fisioterapêutico, entendeu? Só que tu é um profissional de saúde, cara, tu é um profissional formado, o cara que atua no boxe. Cara, tu precisa saber essas coisas. Te dá ferramenta até mesmo para valorizar a tua hora, sacou? Porque, pô, tu imagina, tu vai atender o cara no box, tá atendendo o cara, tu fala pra ele assim, ó, não, vem cá, vamos fazer uma aula. E aí na aula, pum, tu avalia o cara, tu faz os testes, tu começa a ver que o ombro dele não tem estabilidade, tu começa a ver que a escápula dele não trabalha em sincronia, e aí tu oferece isso pro cara e fala assim, ó, vamos fazer um trabalho nesse sentido aqui. Cara, que pegou tem a faca e o queijo na mão, entendeu? Porque tu tem o conhecimento do que ele tá sentindo, e aí tu pega e entrega para ele o tratamento. E assim, eu vou te falar, o tratamento que eu uso com os meus alunos de personal é o CrossFit, tipo, só que é adaptado para a necessidade do cara. Mas eu uso o CrossFit, ó, o cara tá tendo dor no ombro, vai fazer snatch. Então, beleza. Vem comigo, a gente faz a avaliação, eu tento entender onde é que tá o problema, entendo o problema, trabalho aquilo ali e movo a técnica de snatch dele. Até a hora que ele consegue fazer snatch sem dor, entendeu? Então, isso valoriza a tua hora. Mais alguém tem uma pergunta para fazer no caso da Naira? Senão, vamos dando sequência. A gente tem aí mais 10 minutinhos. Ô, tá. Vai. Eu estou aqui com 3 alunos que estão com bursite no acrômio e inflamação no supraespinhoso. Tá. E querem continuar treinando, entendeu? Aí, assim, eu estou tendo que adaptar o treino, justamente vendo aí até onde eles conseguem
fazer os movimentos sem sentir dor, tá? Aí, assim, só que eu preciso passar, por exemplo, assim, ó, porque eles precisam de fortalecimento e mobilidade, correto? Correto. Aí, alguma sugestão? Cara, vamos lá. A bursite e a bursite e a inflamação do ciclo espinhoso estão muito relacionadas com a síndrome de impacto, né? Muito relacionadas, tá? E a síndrome de impacto, ela tem uma relação de... Síndrome de impacto, sabe o que é? Sim, sim. Então só para contextualizar para quem não sabe, tá? Síndrome de impacto é o nome dado para o conjunto de alterações. Então, toda vez que a gente fala de síndromes, então, tipo, síndrome de Down, síndromes são um conjunto de alterações, tá? E quando tem uma síndrome de impacto, é porque a escápula, então tu pensa que tua escápula está assim, teu ombro está aqui, quando tu vai erguer o teu braço na lateral, para fazer uma elevação lateral, por exemplo, a tua escápula tem uma acrômio aqui e a bursa aqui embaixo. Quando tu ergue o braço, tua escápula precisa girar junto para que isso não aconteça o pensamento, né? Então, quando a escápula não tem essa sincronia, né, ele acaba aumentando, ela demora para sair, e aí ele prensa e depois ele gira. Então, tu vai observar, por exemplo, quando tu pedir para o aluno fazer, tu já deve ter visto eles treinando sem camisa, tá? E quando tu vê esses caras treinando sem camisa, presta só atenção na escápula deles. Tá? Olha para as duas escápulas dele quando ele estiver se movimentando. Fica olhando assim, ó. Tu vai ver que as escápulas, elas não trabalham em sincronia, principalmente na parte de aquecimento, na parte vertical. Normalmente, ela trabalha com delay, assim, é como, em vez de elas saírem juntas, elas saem uma depois da outra. E normalmente associada com uma falta de coordenação muscular. Então, o cérebro do cara não consegue coordenar essa musculatura de meio de escápula para poder fazer esse movimento. Então, musculatura de serrátil é uma musculatura que acaba sendo deficitária, musculatura de romboide, musculatura de trapézio inferior, são musculatura. Aí você tem um trapézio aqui em cima, assim, ó, tensionado, que faz o trapézio inferior ficar mais fraco. Então, o que eu diria para ti, tá? Investe muito em exercícios de escápula para eles. Investe muito em exercício de escápula. Então, aqueles movimentos em W. Se tu procurar na internet, tá? Procura por exercícios shoulder, né? De ombro, procura shoulder, E, W e Y. Esses três exercícios, cara, tô passando para eles, tipo assim, ó, para eles fazerem todos os dias. E o manguitinho clássico, né? Manguitinho clássico. Vai dar uma ferramenta para você, vai dar uns 5 exercícios mais ou menos. Então, se eles fizerem, por exemplo, os três, né, o W, o T e o Y, e tu passar juntos também os exercícios de rotadores, cara, vai te dar uma ferramenta ferrada para tu conseguir guiar esses alunos para eles diminuírem a dor dele. E aí, fazer esse ensino que eu te falei, da questão da dor, né? Fazer esse ensino de questão de dor para poder guiar eles e eles poderem se entender o que eles conseguem ou não fazer. Faz sentido? Beleza. Show. Valeu. Fechou? Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Mais alguém? Então tá, fechou. Vamos dando sequência então, a gente vai falar do nosso último caso, que é o Carmo. O Carmo é um caso rápido, só para vocês, caso vocês já tenham visto. O caso do Carmo, eu trouxe ele porque é um caso contrário ao da Nike. O caso do Carmo, ele era um cara, ele começou o cross já com seus 50 e cacetada. Ele caiu na mão de um cara que era ginasta. Ele caiu na mão de um cara que era ginasta. E o cara, e ele mesmo com 50, ele respondia muito bem. Ele sempre teve uma força relativa muito boa. Então ele conseguia fazer, por exemplo, 3, 4 barras restritas já desde o começo. Era um cara muito forte para a idade dele. E aí ele caiu na mão desse cara, só que esse cara, ele queria treinar um cara de 55 como se treina um ginasta de 13. E aí começou, né? A socar a bota, começou a passar um monte de exercício pro cara. De uma maneira resumida, o cara rompeu o tendão de supraespinhoso em 2 braços. E aí, cara, foi pra cirurgia, operou os 2. E depois, quando ele voltou pro cross, ele voltou com muito medo de se movimentar. Muito medo. Tinha medo para fazer qualquer coisa que fosse por cima da cabeça. Exatamente porque ele não gostava de então musculação. Ele gostava muito do cross, foi a primeira vez que ele, depois que ele aposentou, foi a primeira vez que ele conseguiu ter um esporte que ele praticasse todos os dias. Só que ele tinha medo, cara. Aí o cara vinha todo receoso para aula, tal, então a gente conversou. E o nosso trabalho, nesse caso, dentro da aula,
foi exatamente poder dessensibilizar, poder tirar esse medo dele. Então, usando a escala de dor, que a gente falou antes, usando a escala de dor, e entendendo o que ele estava passando. Então, pela cirurgia, obviamente, ele perdeu muita mobilidade, ele estava com os ombros muito fracos. Então, a gente foi criando uma estrutura de fortalecimento. Tá? Qual que é a importância desses dois casos aqui? É a conexão treinador-aluno. Tá? Você precisa passar segurança para o aluno. Então, o aluno precisa olhar para ti e falar assim, ó, cara, ele sabe o que está falando. Tá? Ele sabe o que está falando, ele entende sobre lesão, ele sabe o que eu estou sentindo, ele compreende o que eu estou passando, eu vou fazer o que ele está me falando. Sacou? Tu precisa gerar essa conexão. Se tu não gera essa conexão, se tu só tipo, eu tô com dor no ombro, beleza, vem cá, vamos adaptar para esse movimento aqui. Tu não pergunta para ele como dói, o porquê que dói, quais movimentos doem, como que dói, quanto que dói, atrapalha no dia a dia, não atrapalha no dia a dia. Tu cria essa conexão, cara. E aí, o que você for falando para ele vai sendo mais aceito. Aí tu vai guiando ele, tu vai dar adaptação igual para ele. Vamos botar aí. Vai rolar no meio do workout, o pau vai torar. O cara falou, tô com dor no ombro, coach. Aí tu fala assim, ó, vai para igual. E aí depois, tá, tu vai lá, conversa com ele, fala para ele, entende o caso dele, entende o que ele tá sentindo. Às vezes ele não foi no médico ainda, ele não tem um diagnóstico. Então é importante que você saiba, para quando ele tu falar para ele assim, olha, isso aqui parece uma síndrome de impacto. E aí é legal talvez procurar um médico para ver se não precisa fazer um tratamento com anti-inflamatório. Aí ele vai no médico, mas fala assim, ó, pô, é uma síndrome de impacto. E ele fala, cara, aí ele vai ouvir um outro cara que ele respeita e vai te dar moral. Aí ele fala, ó, o cara sabia o que tava falando. Entendeu? Então o teu papel é conseguir compreender o que ele está passando e conseguir dar segurança para ele. O diálogo é fundamental aqui. Fechou? Meninas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer sugerir o tema da próxima aula? Desculpa, Leivson. Tinha dúvida? Fez sentido? Não, foi ótimo. Isso aí tirou minha dúvida. Foi bom. E sugestão para a próxima aula, alguma coisa voltada para joelho, também é outra coisa que o pessoal também se queixa demais, né? Como é que é? Desculpa. Sugestão para a próxima alguma coisa voltada para dores no joelho. Muita gente reclama, né? De dor no joelho. Pode ser, vamos tratar. A gente traz dois casos aqui, eu consigo, tem dois casos bem legais sobre dor de joelho que vai ser bacana a gente tratar aqui. Renata, você quer perguntar sobre o joelho também? Pode falar, Renata, pode falar. Na verdade, eu ia sugerir também sobre o joelho, porque eu tô com uma aluna e amiga, né, que rompeu o ligamento, ela fez cirurgia agora de reconstrução, e ela é apaixonada com cross, né, é óbvio que ela não vai voltar por agora, né, mas para quando voltar, aí eu queria que você sugerisse exercício para ver, né, então a próxima aula seria, minha sugestão seria sobre joelho também. Não, então fechou, a próxima aula já fica definido já. Já fica definido, vamos falar sobre o joelho. E aí, assim, ó, eu vou trazer na próxima aula, então, primeiro um contexto rápido para a gente poder compreender esse sentido do joelho. Compreender, porque às vezes a gente tem o conhecimento do joelho, das estruturas anatômicas, mas não certo como ele funciona, né? Então, eu vou trazer isso, que às vezes, principais lesões, a gente vai debater os casos com vocês. Fechou? Meninos, muito obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo. Já deu aí quase uma hora de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no direct do Instagram. Eu vou ajudar vocês, estou tagueando vocês o tempo todo. Se algum aluno de vocês, valeu, obrigadão. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá, fique à vontade. Também sintam à vontade. Eu vou abrir o grupo, tá? Para caso vocês tenham algum aluno, alguma coisa que vocês queiram trocar uma ideia, que vocês queiram, mandem lá no direct também, a gente vai debater sobre esse assunto, vai trazer aqui para a Liga. A ideia é que isso aqui ajude vocês a ter mais segurança. Mais segurança, ter mais confiança e que vocês consigam lidar com seus alunos com muito mais qualidade, certo? Mesmo, muito obrigado por hoje, um prazer inenarrável estar aqui. Tamo junto e até semana que vem. Valeu. Valeu, nós que agradecemos.